Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é santo. Já no nosso livro de Lamentações, capítulo 2, no verso 19, assim diz a palavra do nosso Deus. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Glória a Deus. Aqui no livro de Lamentações, no verso, capítulo 2, no verso 19, fala sobre o clamor. Fala sobre nós nos derramar a Deus. Nós procurar viver vida de oração. Procurar nos conectar com o dono de todas as coisas, com Deus, com o Todo-Poderoso, com o dono de tudo que há. Fala conosco sobre nós orar dia e noite, nas noites, nas vigílias, nós nos derramar a Deus, nós levantar nossas mãos para Ele e nos levar somente a Ele. O nosso coração está todo ligado com Ele. Nos derramar somente na presença dEle e deixar a presença dEle nos levar em oração, a presença dEle a fluir em nós. Viver no Espírito Santo de Deus. Assim como sempre Paulo fala, procurar e orar no Espírito. Para não nos derramar na presença de Deus é preciso orar no Espírito. Porque se não procurar orar no Espírito, não tem como. É o Espírito Santo que tem que nos levar em oração. É o Espírito Santo que tem que nos levar até ao Pai. Porque quando o Espírito Santo nos leva em oração, tudo fica mais leve, tudo fica mais bonito. E aí Deus entra em ação e ouve os nossos clamores. Porque quando nós não temos o Espírito Santo para nos levar em oração, tudo nos dá preguiça. Eu sou a prova disso. Quando o Espírito Santo não está, você tenta orar e aí a carne luta para você não orar. Você ora, você se concentra na oração, aí vem pensamento, outros pensamentos, você começa a pensar sobre os problemas da vida, você começa a pensar, mas você está ajoelhada na oração. Aqui vem por quê? Porque a luta entre o espírito e a carne não quer orar. Mas quando o Espírito Santo começa a dominar a carne, ele entra com tudo. Quando nós abrimos as portas para o Espírito Santo morar em nós e ele nos dominar, quando entramos em oração, você fica a se perguntar o que é isso que está acontecendo comigo. Porque o Espírito Santo, quando ele manifesta, é uma mistura de alegria, de paz, de felicidade. É algo bom, é tudo bom. Por isso que aqui fala, levanta-te e clame de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Vamos nos derramar somente ao Senhor. O nosso clamor só tem que ser para Ele. Ainda vamos parar de reclamar. Vamos parar ainda de pedir bênção. Vamos pedir a presença de Deus. Vamos pedir o trabalho de Deus na nossa vida. Vamos pedir para que Deus venha remover em nós aquilo que nos impede de nos achegar a Ele. Porque às vezes, aqueles momentos que nós falamos, não, Deus não está a ouvir os meus pedidos. Às vezes não temos resposta.
Porque às vezes ainda tem alguma coisa que está nos separando dele. Porque quando nós eliminamos tudo aquilo que nos separava de Deus, aí vamos começar a ter certeza que Deus está nos ouvindo. Que não, eu só tenho a Ele, eu me entreguei a Ele. Você ora com confiança que não, eu me entreguei a Ele. Mas quando ainda não nos entregamos em espírito e em verdade, ainda oramos com dúvida. E quando nós oramos com dúvida, parece que Deus não está nos ouvindo. Por causa das dúvidas. Mas quando nós nos entregar em espírito e verdade, remover tudo que nos impedia de chegar a Deus, vamos começar a orar mais com confiança que não. Eu me entreguei a Ele e Ele vai me ouvir. Deus ouve a qualquer um de nós. Seja aquele que está na presença dele, seja aquele que não está. Ele ouve a qualquer um de nós. Mas os pecados é que fazem com que Deus não está nos ouvindo. O inimigo é que faz com que Deus não está nos ouvindo. Então, nós temos que procurar orar mais, repreender mais. Seja nas noites, não gaste muito dormir. Não fique muito só a noite toda a dormir sem levantar para orar. Ore pela sua vida, ore pela sua casa, ore pela sua família. Nós precisamos orar, nós precisamos nos derramar a Deus. Se nós orar, quem vive vida de oração já não quer voltar mais na mesma coisa que vivia no mundo. Quer crescer cada vez mais na presença de Deus. Quer ser diminuído cada vez mais na presença de Deus. Quer crescer mais espiritualmente e diminuir carnalmente. Quem já provou o verdadeiro amor de Deus não quer voltar mais para trás. Não quer desviar mais. Não quer decepcionar mais a Deus. Quem já ouviu a voz de Deus não quer mais retroceder. Porque sabe como é a voz de Deus. A voz de Deus é a calma. É a esperança do nosso dia a dia. De que eu posso passar por isso, mas eu tenho toda a certeza que Deus é comigo. Se eu estou assim hoje, eu tenho a esperança de que amanhã estarei bem com a ajuda de Deus. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Não fique a depender do outro. Não, fulano ora por mim. Ore mesmo você, clame a Deus. A tua oração é importante para Deus. A tua oração vai te ajudar. Grandioso és tu, o Santo dos Santos, Pai. Te agradecemos, te louvamos, porque sou o Senhor cuida, sou o Senhor sustenta, sou o Senhor alimenta. Sem ti não somos nada, Pai. Obrigada, Pai, por tudo. Continua conosco, nos guiando, nos sustentando na sua presença. Perdão por nossas falhas, por nosso falar, por nosso pensar. Perdão por tudo, Pai. E que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai Santo. Sou o Senhor é santo, sou o Senhor é justo, sou o Senhor é puro. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os ofendidos. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.